O movimento esquerdopata, empenhado em impedir o Brasil de ser autossuficiente em fertilizantes, é só uma pequena amostra do que desejam os sabotadores da República. Essa turma odeia o Brasil e deseja acabar com qualquer chance do país dar certo. Não há a menor dúvida que a locomotiva da economia do Brasil é o agronegócio. Infelizmente, é uma palavra que é satanizada por parte daqueles que não conhecem o heroísmo desses que labutam no campo. Nós temos problemas sérios na agricultura. Da porteira para fora, não tem qualquer apoio governamental. E essas pessoas precisam desse apoio. Por exemplo, o potássio, senhor presidente. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio. E somos totalmente dependentes do quê? Da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Questão de reserva indígena e mais a outra ainda. Essas reservas de potássio foram acertadas via Petrobras, Deus lá sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense. Ou seja, não podemos explorar o nosso próprio potássio. Só com o presidente da República que pense no agronegócio, nós podemos agricultura. Obrigado, senhor presidente. O líder da quadrilha vermelha, descondenado por seus lagostíssimos militantes togados, certo de que não precisa temer a falecida justiça de Brusundanga, perdeu qualquer receio de falar o que pretende fazer caso o Partido das Trevas volte ao Palácio do Planalto. Já anunciou que seus projetos para o Brasil são simplesmente desfazer os avanços e as conquistas do governo Bolsonaro, impedindo o avanço do país. A última promessa de campanha do ex-detento é garantir que os movimentos que invadem propriedades alheias terão passe livre para cometer seus crimes dentro do território nacional, pois serão protagonistas no seu desgoverno. Ou seja, ele está avisando que fará o mesmo que Maduro fez na Venezuela, constituindo uma milícia vermelha. Sem projeto algum que beneficie o país, o Partido das Trevas e seus puxadinhos, através de seu líder descondenado, já prometeu que se tomar o poder vai revogar a reforma trabalhista, regular, ou melhor, censurar a imprensa, reestatizar empresas, impedir explorações sustentáveis em reservas indígenas, voltará a defender, ou melhor, sustentar com nosso dinheiro, Cuba, Venezuela e outros países ditatoriais. Ou seja, tudo vai voltar como era antes: corrupção, incompetência, aparelhamento nas estatais, prejuízos bilionários, empréstimos do BNDES, amizades com ditaduras socialistas, escolha de mais 2 lagostíssimos militantes para a Suprema Toga. Ou seja, tudo vai para o ralo e o Brasil continuará sendo o eterno país do futuro que nunca chegará, o país da corrupção, da injustiça, do atraso, da fome e da miséria. Aí você diz, esse cara deu um tiro no pé, nunca vai ganhar a eleição. O povo acordou, se ele for esperto nem será candidato. Pois, sem poder sequer sair às ruas, temendo a reação da população, levará uma lavada humilhante, perdendo já no primeiro turno. Concordo, mas é como escreveu o escritor Marco Frenetti. Não importa se o ex-presidiário vai ou não se candidatar. O que importa é que o maior criminoso da história política brasileira está solto, rico e vivendo feito rei. O descondenado livre, novamente espalhando sua gosma e seu fedor por vários setores da sociedade, é uma ofensa aos brasileiros honestos e um elogio à delinquência. O ex-presidiário é o símbolo máximo da vitória dos criminosos sobre o sistema judiciário brasileiro. Ou seria o ex-corrupto justamente o fruto de um sistema judiciário podre? Pensando bem, é a mesma coisa, dita de 2 maneiras. O larápio também é a prova maior de que o crime compensa. Além de ensinar aos jovens brasileiros que o trabalho honesto, estudo e respeito às leis é coisa de otário, coisa de quem não consegue chácara, triplex e enriquecer vendendo produtos de revista, e coisa de invejosos que não têm filhos que são Ronaldinhos dos negócios. O ex-presidiário livre depõe contra qualquer projeto de construção de uma civilização brasileira. Conclusão: o ex-detento é um zumbi político, não tem chance alguma de vencer a eleição por via normal. Em qualquer país sério, estaria mofando em uma cela de cadeia. Jair Messias Bolsonaro, que é a única via para o avanço do Brasil, vencerá no primeiro turno.
É nossa obrigação encher a Câmara de Deputados que apoiem o presidente e 27 senadores patriotas que amem o Brasil e estejam comprometidos com o futuro das próximas gerações. Nós fizemos uma opção, e a opção do governo do presidente Bolsonaro é a favor do povo brasileiro e do pagador de impostos. Nós sabemos que historicamente nesse Brasil, num passado recente, não faltou recursos para obras estruturantes. Obras de grande porte, obras como portos, aeroportos, hidroelétricas, obras de saneamento até, mas eram obras que eram feitas em Cuba, em Moçambique, na Venezuela, em Angola, recursos do povo brasileiro em detrimento das necessidades da nação, que ficou deixada de lado. Eu acho que o grande exemplo que nós podemos colocar, e aí eu tenho que começar dizendo, obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade de ser ministro do Estado do Brasil. Obrigado pelo seu patriotismo. Obrigado pelo seu sentimento e pela sua disponibilidade de ajudar o país. Porque eu fui a ferramenta, com a confiança do presidente e com a graça de Deus, de fazermos a transformação tão esperada há mais de 170 anos, que o povo nordestino aguarda a transposição, a chegada das águas. E se dizia, em verso e prosa, que a obra já havia sido construída, já havia sido edificada. Mas quando nós chegamos ao governo, vejam vocês, a água, senhor presidente, estava em Pernambuco, onde era prospectada. E foi o governo do presidente Bolsonaro que levou as águas para o Ceará. Foi o governo do presidente Bolsonaro que levou as águas para Paraíba. E foi o governo do presidente Bolsonaro que finalmente conclui o eixo norte e leva as águas do São Francisco ao meu Rio Grande do Norte. Por isso, presidente, obrigado. Obrigado pelo senhor servir ao Brasil. Obrigado em nome de todos os brasileiros, porque o recurso do brasileiro, de quem paga imposto desse Brasil, está sendo canalizado de forma adequada, de forma correta, de forma racional, a favor do povo brasileiro. Nós ouvimos aqui o prefeito, e o prefeito discorre a respeito de uma série de obras que estão sendo finalmente concluídas, porque passam a ser prioridade. As obras que eram deixadas de lado e eram histórico no nosso país, quando os governos ou os governantes assumem, eles simplesmente passam uma régua e as obras que foram iniciadas em governos anteriores são paralisadas porque não tem o DNA do governante que no momento está no poder. E qual é o resultado? Um cemitério de obras inacabadas. Nós encontramos 170 mil unidades habitacionais paralisadas, retomamos 140 mil das 170. Nós encontramos mais de 6 mil obras paralisadas em todo o território nacional. Mais de 60% dessas obras já foram retomadas. E essa tem sido a nossa missão. E essa tem sido a missão de cada um dos ministros que acompanha e que serve ao Brasil ao lado do presidente Bolsonaro. Fazer com que o trabalhador e o pagador de impostos seja respeitado no país. Esse país mudou e essa mudança vai continuar. É o que acontece em São Paulo, é o que acontece no Nordeste brasileiro, é o que acontece no Brasil. Eu quero terminar, senhor presidente, contando um episódio que ocorreu ontem em Osasco. Naquela oportunidade, nós estávamos lá entregando títulos de regularização fundiária a uma população de uma área urbanizada, ao lado de um bairro muito conhecido em São Paulo, chamado Jardim Rochadelli, se eu não estou enganado, esse é o nome. Isso. Essa área sempre foi inundada, e o prefeito dizia o seguinte, quando chovia, nós podíamos ligar a TV, que nós nos veríamos nos programas como o da Atena. Quando chovia, nós sabíamos que a população estava sofrendo e toda a nossa rede de proteção tinha que ir ao bairro para tentar resgatar as pessoas. Olha, um problema, presidente, de dezenas de anos. E finalmente foi resolvido no governo do presidente Bolsonaro. Estava chovendo ontem. E o prefeito dizia o seguinte, hoje, quando chove em Osasco, nós podemos dizer que é uma bênção, porque também abraça o Nordeste brasileiro, porque também permite a transposição dos rios, mas dá segurança e conforto às populações e às famílias de Osasco, fruto de um governo que se preocupa com o povo e que tem compromisso com o Brasil. Viva São Paulo, viva o Brasil,
Viva o povo brasileiro nesse novo momento!